mais um episódio do programa Eu Tô Elas, nesse espaço lindo que é o Acervo Design. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho que é super pertinente, que é como lidar com a rejeição. Quantas pessoas se sentem rejeitadas ou já passaram por algum processo durante a vida que isso trouxe algo muito ruim ao coração, e nós vamos falar um pouquinho dessa cura dessa rejeição. E a convidada de hoje é a Kênia Misrahi. Gente, a Kênia é autora de um livro muito maravilhoso, que é Não Morda a Maçã da Rejeição. É isso, Kênia? E eu li o livro, fiquei assim muito impactada, foi algo que fez muita diferença na minha vida e queria compartilhar um pouco dessa mulher maravilhosa com vocês, do que o Senhor tem falado ao coração dela em relação a esse tema. Então estamos aqui com a Kênia. Bem-vinda, querida, que o Senhor te abençoe. Obrigada, é um prazer. Eu quero saber um pouco mais, como que surgiu essa história do livro, o que o Senhor colocou no seu coração, qual que foi a motivação, esse livro maravilhoso que eu amei. Que bom. É uma delícia delícia. você ter gostado. E aí a gente queria saber um pouquinho de você. Bom, na realidade, eu estava num café com a Ana e a gente estava conversando, batendo um papo, trocando umas ideias, e eu fui contar para ela uma experiência que eu tinha vivido. Isso foi em 2019, logo no primeiro semestre. E eu falei, Ana, aconteceu isso e tal. E ela falou assim, de repente ela olhou para mim e falou assim, Kênia, por que você não escreve um livro e a gente lança isso no Congresso DT de Mulheres? Aí eu olhei e pensei, gente, mas é muita responsabilidade escrever um livro, né? Nunca havia escrito nada assim, a gente mal escreve um bilhete, um cartão, mas escrever um livro. Aí eu falei, puxa vida, não custa tentar. E eu gosto de desafios. Eu falei, bom, vou arriscar. Só que ela falou assim, nós temos 4 meses. Meu Deus! Eu falei, puxa, como é que eu vou fazer? Aí eu sentei e falei, Deus, eu realmente não sei como escrever, como colocar esse testemunho nesse contexto de um livro, porque é diferente você contar um testemunho, né? Aí eu pensei assim, bom, eu tenho 4 meses, 2 eu consigo escrever o livro, os outros 2 ficam para revisão, né? Eu fiz uma conta mais ou menos assim. Falei, bom, então eu tenho 2 meses apenas para escrever. Peguei o computador, pus na minha frente, falei, não sei por onde começar. Deu aquele, né? Não sabia. Aí liguei para uma amiga que é jornalista e conversei com ela, falei, fulana, eu preciso de uma ajuda, né? A Ana me ofereceu essa proposta, eu não sei como colocar isso dentro do livro, como escrever um livro, como começar, eu preciso de ajuda. Só que ela muito sutilmente virou e falou assim, olha, Kênia, não preocupa não, porque é assim, você tem que ter um livro bom, ele tem que ter assim, de umas 200 a 300 páginas. Meu Deus! Aí eu pensei assim, meu Deus! Aí já era, não tenho 200 páginas. Tenho testemunho. Falei, pronto, 200, 300 páginas é muita coisa para escrever. Aí, de repente, ela parou, falou, não esquenta não, faz o seguinte, pega o computador, vai escrevendo, escreve aí, você tem 2 meses para escrever, vai colocando no papel. Aí eu falei, ok. Aí sentei e falei, já é simples, vou escrever. E fui escrevendo, como se estivesse escrevendo assim, um texto, um TCC, uma coisa assim, né? Fui escrevendo. Tudo que eu achava interessante, eu fui colocando ali. Aí, na minha cabeça, isso aqui tem um best-seller, porque eu já escrevi, foi muito. Já veio do Senhor, já é um testemunho. O negócio aqui tá, né? De repente eu resolvi contar, porque o Word tem a contagem lá de palavras e tudo para ver quantas páginas iam dar. Tinham dado 100 páginas. Eu falei, sério? Pronto, 2 meses eu tenho que apresentar uma coisa de 200, 300 páginas, eu não tenho condição de escrever. Cheguei em casa, aí sentei no meu quarto assim, eu tava lá com um livro de 200 páginas e o meu livrinho de 100, né, assim, impresso lá. Aí a minha filha entrou dentro do quarto, olhou e falou, mãe, que tristeza é essa? Você tá com uma cara muito triste e tudo. Eu falei, filha, eu tô aqui sem saber, eu preciso de apresentar um livro. A fulana me falou que tem que ter 200, 300 páginas e eu realmente não consigo escrever. Olha aí, 200 e o outro 100. Ela falou, mãe, é pra quem o livro? Não é pra mulher? Não vai lançar no Congresso de Mulheres? Então, pensa bem, mulher lá tem tempo, mãe, pra ficar lendo livro de 200 páginas? Gostei, não tem. Não tem, mãe. Seu livro é ótimo. 100 páginas, a mulherada vai ler na hora que estiver na porta da escola, na hora que estiver na fila do supermercado, na hora que tiver... Aí eu parei e falei, quer saber?
É isso mesmo. Não, e sem falar que quando é do Senhor, né, Kênia? Quando é um recado do Senhor que vai abençoar outra vida, não importa se são 100 páginas, 200, 300. Às vezes podia ser um livretinho, né? É. E eu peguei, aí eu fiquei empolgada, né? Fiquei feliz. E o livro, assim, ele conta várias situações, fala sobre rivalidade, fala sobre injustiça, fala sobre rejeição, né? Fala sobre escolhas. É um livro sobre escolhas. As escolhas que a gente faz. O título tem muita alusão a não morda a maçã. A vida nos oferece escolhas, a bandeja e as maçãzinhas vermelhas, que é a capa do livro, no sentido de a vida te oferecendo isso. Você vai comer? Você vai aceitar? Aquela injustiça que você vai fazer com aquilo, né? Que está sendo apresentado, que estão te oferecendo. Todos os dias a vida oferece pra gente alguma coisa assim. A própria situação que eu vivi do livro, eu tava me sentindo rejeitada, porque eu me senti, eu não vou dar conta. Tem que ser uma jornalista, alguém para escrever. Gente, esse programa é pra mim, que eu nem te conto, que eu também tenho um livro aí que eu gostaria muito, que eu acho que agora você tá me encorajando, que é sobre crônicas, mas crônicas com testemunhos e tal, e eu fico super travada, sempre achando que eu nunca vou dar conta, e que não vai chegar nunca nas 100 páginas, e olha que eu tô começando a ficar encorajada. E você sabe que o meu livro, você não é a primeira pessoa, você deve ser a 5ª ou 6ª que fala comigo. Eu sempre quis escrever um livro, mas fica na gaveta. Depois que eu li o seu ou ouvi você falando, eu escrevi. E essas pessoas lançaram livros depois de ler o meu livro ou de conversar comigo ouvindo isso. De falar, puxa, eu sempre pensei, mas eu pensava assim, quem que vai ler o que é meu? Quem vai ler? A gente pensa assim, quem vai pegar alguma coisa? Quem vai se interessar por isso, imagina, né? vai ler um negócio, vendo, né? Você falando isso, o tanto que é importante a gente trocar essas experiências, trocar um pouco, compartilhar isso tudo que a gente vive. Sim. E combater essa questão da rejeição ali na raiz, porque o Senhor, quando Ele quer te dar uma missão, Ele não importa. Ele te capacita para fazer. Ele te capacita para fazer. E como que você lidar com essa rejeição ou com a rejeição que você já passou? O que você fala para essas mulheres a respeito disso? A rejeição, ela é uma coisa assim que todas nós passamos. Em algum momento da nossa vida a gente passa. Quer seja na infância, quer seja com os irmãos dentro de casa, né? Ah, a mamãe prefere fulano. Né? Quando você tem mais de um casa. o fulano é preferido da mamãe, o fulano é não sei o quê. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. É impressionante. Né? Aí você vai pra escola, na escola começam as panelinhas, os grupinhos. Aí você vai para a adolescência, na adolescência tem os grupos de amigos e a gente tem aquela necessidade de se sentir pertencente, porque todo ser humano necessita ser amado, aceito, apreciado. E na fase da adolescência, que os hormônios estão à flor da pele, você quer ser inserido num grupo, você quer ter uma gangue, você quer ter uma trupe, você quer ter alguém com que se identificar. Então pai e mãe nessas horas até ficam fora do esquema, porque você quer se identificar com o seu amigo. Tanto que a gente vai levar filho na escola na faixa dos 12 anos de idade. Ô mãe, pode parar no quarteirão ali de baixo? Que isso, meu filho, na porta, né? E tudo. E eles querem distância da gente. Não é porque não gosta da gente, é porque eles se sentem assim, não, eu não vou ser bem classificado se a minha mãe ou meu pai chegarem na escola me trazendo, né? Me acompanhando, né, a entrar na escola. Então, a gente vem carregando isso durante o tempo. Entra na faculdade, aí depois entra no período de relacionamento, e aí, será que eu vou ser adequado? Né? Será que eu estou adequado para aquela situação, para aquele trabalho, para aquela circunstância? Então isso tudo faz com que a gente entre nesse processo de rejeição. E a rejeição tem muito a ver com essa questão de comparação, competição, rivalidade e principalmente a falta da identidade. É uma das coisas que eu abordo muito no livro. Quando a gente não sabe quem a gente é, a gente fica perdido. Compara demais, né? E quer às vezes o que o outro tem, sendo que às vezes se a gente tivesse não seria bom para nós. Exatamente. Porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, Ele não vai te dar algo que não vai edificar a sua vida. E você não sabe que caminho que você vai seguir. Porque se você não tem um propósito, você não sabe a sua identidade, você não sabe o seu papel, ou seja, fica parecendo a Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela encontra o gato e fala, por onde eu vou, por onde eu vou, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. E a gente vê muitas pessoas assim, andando por caminhos que não eram os caminhos que elas deveriam estar trilhando, mas porque elas não sabem quem são,
elas escolhem qualquer coisa para serem aceitas. Porque quando você entra por um caminho e ali você recebe um afago, ou alguém fala para você, puxa, você é tão bacana, ó, que legal que você fez isso aqui, você fala, opa, é aqui mesmo que eu vou ficar. É aqui vai me suprir, então vou ficar a minha por carência, aqui. o meu buraco. Mas você não parou para ouvir o que Deus falou a seu respeito. Quem Deus falou que você é, né? Jesus foi a pessoa mais rejeitada, né? E na hora que ele estava sendo batizado ali por João Batista, a pomba desce e ele fala que esse é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu me comprazo. E às vezes a gente esquece que Deus é esse Deus que fala com a gente que a gente é um filho amado, que a gente é um filho querido, né? Não, isso é maravilhoso. E isso começa a combater tudo. O autoconhecimento, porque nós precisamos saber quem nós Sim, somos diante sim. do Senhor. Aham. A identidade. Sim. E eu acho que a gente começa a ficar mais seguro Sim. em relação a quem nós somos. Com e certeza. a gente começa a combater essa rejeição. E às vezes começa a não importar. Porque tem rejeição que é real. É real. Com certeza. É. Tem rejeição que o filho que foi abandonado pelo pai, o filho que foi abandonado pela mãe, literalmente, pegou a criança, deixou na porta de uma outra, colocou numa caixa de sapato, colocou na Lagoa da Pampulha. Ou seja, realmente foi rejeitado. Eu não tenho como negar. Tá até na noticiário, né, nas reportagens, de algo que aconteceu de uma rejeição. Mas às vezes existem rejeições que são infundadas. São rejeições que nós mesmos nós trazemos isso. exatamente por não saber quem somos. O fato de você não saber quem você é dá muita importância ao que os outros pensam. É isso mesmo. Então você, gente. não sei quem eu sou. Aí se o outro fala, ah, você é assim, você fala, eu sou. Eu sou mesmo. É. Aí você fala, ah, mas eu acho que eu não sou assim. O outro fala, não, eu acho também não. Ah, é mesmo, eu não sou. E você estava falando, antes da gente começar, como que as redes sociais Sim. têm influenciado nisso. Demais. Porque as pessoas têm se comparado muito. E isso está trazendo um desconforto muito grande para as pessoas. As pessoas deveriam fazer um detox, sabe? Assim, sabe igual a gente faz detox de alimento? Que você passa o Réveillon, Natal, 2 dias de detox, suco verde para poder né, melhorar e voltar a pele e ficar tudo ótimo. Eu acho que a gente devia fazer, sabe? De tempos em tempos, durante o dia. Falar, olha, hoje eu não vou mexer de tal hora a tal hora, eu não vou pegar. Vou pegar um livro e eu vou ler, eu vou procurar saber um pouco mais sobre mim, o que eu gosto. Ou até se permitir ter um tempo assim, ocioso mesmo, parado, observar uma obra de arte. Ah, mas é perda de tempo. É perda de tempo porque a gente está com um pensamento tão acelerado. Tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Porque se eu não fizer, o outro fez. Se eu não fizer, se eu não postar, o outro postou. Se eu não divulgar, o outro divulgou. Se eu, sabe? E a gente está muito preocupado em levar a vida do outro. Números, quem está me vendo, quem está... Sabe? Muito, puxa, será que o outro tá fazendo? Peraí, o que eu tô fazendo de relevante? O que eu tô deixando de história marcada na vida dos meus filhos, na vida dos meus amigos? O que eu tô marcando na vida das pessoas que tá causando um impacto? Qual o legado? É só Qual mesmo que eu tô legado postando eu estou ali? deixando? Até porque quem garante que aquilo tudo que tá sendo postado na Não é rede social é mentira. aquela beldade toda, né? Tanto Photoshop que a gente vê, né? Tanta família Doriana ali postada, né? No processo e que a gente depois vai saber os bastidores, não é nada daquilo. Mas você tem que postar, porque você tem que prestar conta pros outros. Eu acho que os outros têm que ficar um pouquinho de lado pra gente poder entender quem é a gente. Aí acho que quando a gente consegue isso, a gente firma a nossa identidade e a rejeição até surge. Porque às vezes a gente se sente rejeitado mesmo, dependendo. Uma rejeição assim... vamos dizer, saudável. Aquele momento que você vai num lugar que você não tá tão bem vestido, adequado, aí você fica meio assim. Normal. Mas se você sabe quem você é, você tira de letra, você fala, ok, não tô no padrão, mas aquilo não vai afetar quem eu sou. A minha essência, ela continua ali, continua firme. Né? Amém, que lindo, gente. Glória a Deus, Kênia, pela sua vida. Gente, vocês precisam ler o livro da Kênia. Kênia, como é que faz para comprar, adquirir o livro? Lá no meu Instagram, no Bifmeio, tem um íconezinho lá, aí tá escrito comprar o livro. É só clicar lá. Então fica aí a dica. Kênia, mais uma vez, muito obrigada pelo por compartilhar convite, conosco, viu? E eu gostaria de agradecer a vocês que estão aí assistindo, agradecer a Acervo Design por esse espaço lindo, agradecer aos nossos parceiros, o Sai Fresh, a Scan, que é bem-vinda, e a 8 Filmes que está aí por trás, nos dando esse suporte todo. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus.